Doutor Zé Maria, bom dia, viu? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Estamos aí, né? Exatamente. Para responder você, como eu disse, né? Essa é a proposta do programa Bom Dia Divinópolis. Nós já temos aqui algumas perguntas, né, Ian? Através do WhatsApp da Minas, né? A Fabiana, ela tá com uma dúvida, doutor Zé Maria. Ela gostaria de um esclarecimento. Ela tá dizendo aqui qual é a diferença entre INSS autônomo e o MEI. O MEI tem os mesmos direitos que o autônomo? É a pergunta aqui da Fabiana. Muito obrigado, viu, Fabiano? O MEI não tem os mesmos direitos, né? Porque a própria palavra diz MEI. Esse aí é um sistema que foi criado para micro e pequenas empresas para que elas entrassem no mercado, tivesse algum favor da lei, impostos diminuídos, junção do imposto só para pagamento. Então, ele não tem o mesmo direito. O autônomo já tem mais direito. Mas naquilo que a Previdência acolhe, a pessoa tem direito, desde que ele esteja em dia, pague e complementou aquele período de carência de 12 meses, ele tem direito àquilo que a Previdência oferece. Só que o MEI é diferente, não é igual ao autônomo. Então, essa é a diferença que existe, né? Ele tem algumas observações que ele não participa para fazer a aposentadoria. Se não me falha a memória, ele só pode aposentar por tempo de contribuição. Nós temos aí mais uma pergunta, né? Agora a telespectador gravou um áudio, né, Ian? Então vamos acompanhar. Bom dia. Eu gostaria de saber se quando a gente contrata um advogado, se ele perder a causa, se a gente tem que pagar o advogado a mesma coisa, a porcentagem que ele pede para a gente. Essa questão de honorário de advogado é meio complicado, né? Aquilo eu costumo falar é o seguinte: na hora de você assinar um contrato, você está contratando um profissional e que está ali determinado qual será o honorário dele, é preciso que isso seja feito no contrato, não verbal, para que não haja possibilidade. O que a gente entende é que o advogado tem uma tabela, né? A própria OAB indica uma tabela para a cobrança dos honorários dele. Evidentemente, se o advogado perde a causa, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa que perdeu essa causa vai pagar os honorários do advogado da parte que ganhou a ação. Então ela tem mais essa despesa. Agora, o que ela vai pagar o advogado dela é o que combinou, né? Eu entendo que aquilo tudo que é combinado não é ruim para as partes, né? Foi combinado, tem que ser cumprido. Agora, se deve honorário, tem que ver se tem contrato. Se não tem contrato, é aquilo que foi combinado. Então, prestar atenção nisso aí, porque acontece que uma causa de advogado, na maioria das vezes, a gente não pode dar certeza ao cliente que a gente vai ganhar aquela causa, né? Tem causa que não é ganha. Você fala, não, isso aqui está ganho. Não está. De repente, a parte de lá tem um documento que a gente não teve conhecimento ou não sabe, ou tem uma testemunha diferente. Então, tudo há possibilidade. Então, deve fazer aquilo que eu falo. Cuidado, na hora que contratar, faça um contrato, determina as regras, porque aquilo que foi combinado não é caro para nenhuma das partes. Temos aqui mais uma pergunta, é a Elisete. Muito obrigado, viu, Elisete? Ela está dizendo aqui, doutor Zé Maria, que pagou R$8.000 para uma clínica odontológica e não fizeram o tratamento. Ela procurou um advogado, entrou com o processo, mas está dizendo que já faz mais de 5 anos que isso aconteceu. O advogado ainda não deu nenhum retorno, né, sobre a ação. E ela está dizendo que a clínica está atuando normalmente. Ela quer saber o que ela pode fazer. A situação é o seguinte, né? A gente tem que ter muito cuidado com todo profissional liberal, né? Seja de categoria que for. Se você contrata o serviço, né? Você tem que ter um contrato, ou se você entrega documento para o advogado propor uma ação, peça um protocolo daquele documento que você entregou. Porque de repente, às vezes, você entrega um documento original e esse documento pode extraviar, e como é que você fica? Então tem que ter um protocolo. Agora, se ele entrou com a ação, ela deve saber, porque hoje não há possibilidade da gente não ficar sabendo, porque toda vez que o advogado dá entrada no processo, principalmente agora, no caso dela, que está falando que tem 5 anos, então deve ser ainda quando não estava o sistema de PGE funcionando ainda. Então o processo é documental. Então, nesse caso aí, também já foi transformado para PGE. O que ela deve procurar o advogado é pedir o protocolo. O número do processo é um direito que ela tem. Com o número do processo, ela entra na internet, ela vai saber
se o processo está em andamento, se o processo já foi julgado, se já foi arquivado, ou se está em fase ainda de marcar audiência de instrução de julgamento. Eu estou achando que está meio complicado. Se tem 5 anos, já era para ser resolvido, porque nesse caso aí deve ser uma ação de indenização, né? Não sei. Eu aconselho ele a procurar o advogado, conversar com o advogado e pedir. Ele é obrigado a dar informação. Se ele não quiser dar informação, ela vai à OAB, que a OAB toma providência e procura saber o número desse processo dela e vai dar ela notícia do processo. É o que ela tem de fazer. Temos mais uma pergunta aqui, doutor Zé Maria. Ele quer saber se dívida de banco prescreve. A dívida, toda dívida tem prescrição, não há possibilidade de uma dívida se eternizar. O que acontece na maioria das vezes é que às vezes a pessoa tem essa dívida no banco e às vezes o banco entra com um processo na justiça, uma execução, ou ação de conhecimento, ou monitório, não sei, vai para cobrar. Às vezes o banco não acha bens, ou não tem avalista, ou se tem avalista, o avalista também não tem bens, não há possibilidade de cobrar, porque quem não tem bens, como é que vai pagar? Nesse caso, o que pode acontecer? O processo é arquivado, o nome da pessoa fica lá. Qualquer momento que a pessoa precisa de uma certidão, vai fazer um financiamento, o banco colocando aquele processo em andamento, porque ela não vai conseguir certidão, porque o processo trava o pedido dela de certidão. Isso é o que acontece normalmente. Agora, na maioria das vezes, depois de 5 anos, não tem dívida mais não. Né? Tem de ver aí qual que é o tipo de dívida, qual o financiamento que ela fez, que essa pessoa está devendo. Mas ter cuidado que toda dívida tem prescrição se não foi ajuizado o processo. Vamos a mais uma pergunta, Ian? Bom dia. Eu vou fazer 30 anos o ano que vem de prefeitura. Sou funcionária pública, entrei em 92 e vou completar 55 anos também o ano que vem. Eu entro nessa lei nova ou eu aposento com 100%? Eu acredito que ela não entra nessa lei nova, porque ela diz que é funcionária pública. Então, funcionária pública está na lei antiga e a lei é diferente, porque é um instituto diferente. Então, ela completou idade e tempo de contribuição, evidentemente que ela vai aposentar na integralidade dos benefícios dela. E se ela é funcionária pública, tem aquele direito que ela tem, que é o seguinte: todo funcionário público, né, ainda mais esses mais antigos, no caso dela, se aposenta com um vencimento que está como se ela estivesse trabalhando, e assim será até os fins da aposentadoria dela. Então, ela tem esse direito de pedir aposentadoria e não tem pedágio, ela não tem nada, porque ela não enquadra nessa lei nova aí, porque ela é funcionária pública, é regida por outro sistema previdenciário. Vamos a mais uma pergunta, né? Ela está querendo saber o seguinte, doutor Zé Maria, ela está dizendo que tem uma dívida, né, relacionada ao empréstimo no banco. E ela está achando os juros abusivos, né? Descontado de um benefício. Ela está dizendo que aumentou muito os juros com o adiamento das parcelas. Ela quer saber se cabe algum recurso. Essa aí é outra situação que, na maioria das vezes, as pessoas entram em banco, em financiamento, principalmente esse financiamento descontado em folha de pagamento ou debitado em conta da pessoa. Às vezes a pessoa faz um refinanciamento, quer dizer, ela está fazendo um refinanciamento da dívida anterior que ela não pagou. Aí o que acontece? Acumula juros e às vezes o refinanciamento é pior. Ela às vezes pegou um financiamento do banco e quando ela vai refinanciar a dívida, ela joga ela na financeira, que o juro da financeira é muito maior do que o juro bancário. Tudo é a mesma coisa em banco, mas o juro do banco com o juro da financeira, o da financeira é muito, muito maior. Por quê? Eles jogam os casos para a financeira, porque o juro é maior e às vezes a pessoa não tem nem condições de pagar, né, não está pagando o banco. É uma forma que o banco usa. Eu não sei como é isso aí, eu já fui advogado de banco, trabalhei muito fazendo cobrança, mas ela tem que ter cuidado. Toda dívida, quando ela for renegociar, ela tem de às vezes arrumar um profissional para ver se é vantajoso ou não fazer aquele refinanciamento. Agora não tem jeito, ela vai ter de pagar. Ela discutir se ela pode discutir se o juro está sendo abusivo, evidentemente que ela pode procurar um profissional para fazer os cálculos para ela e pode entrar na justiça e pedir o reajustamento dessa dívida com as regras atuais, que o nosso juro do governo está muito baixo. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Doutor Zé Maria, eu tenho aqui o Lucas, lá do bairro São Judas. Muito obrigado, viu, Lucas? Com a seguinte dúvida, ele quer saber, com a pandemia, como está sendo realizados os processos de revisão de aposentadoria.
Acontece na pandemia, nós estamos num ano atípico, né? Começou o ano passado e já julgou para esse ano, né? Nós continuamos com essa pandemia. Evidentemente que os processos na Previdência estão tudo atrasados. Para começar, você não consegue fazer nada na Previdência hoje presencialmente. Hoje é tudo feito através do 135 ou no Mais Router, no Mais INSS. Ali você entra no computador, põe lá meu INSS e você vai achar toda a informação que você tem. Porque não está tendo nem perícia. Então, estão analisando o processo? Estão, mas está muito devagar mesmo. Já tem caso aí que a pessoa tem anos que ela não sabe a notícia, está em andamento. Por quê? Eles vão fazer verificação da documentação, pode acontecer de algum documento estar faltando, ou falta um documento complementar, eles ficam pedindo e aquilo vai para enrolar. Eu acho que até uma enrolação proposital por conta de orçamento do governo, né? A Previdência tem um orçamento. Esse ano o orçamento estourou, então ela joga o quê? Tudo para o ano que vem. Então ela vai enrolando. Mas paga. Se aposentou, não interessa se tem 1 ano, 2 anos atrasado, aquilo será tudo pago e corrigido. Nesse exemplo, a Previdência é exemplar, ela paga tudo. Mas pode acontecer. Então ele fiscalizar, ficar com o protocolo olhando, ligando para a Previdência 135, pedir informação. Pode acontecer que ele esteja em análise lá e vai faltar algum documento para complementar a documentação da aposentadoria dele. Aqui tem mais uma pergunta, doutor Zé Maria. Ela está querendo saber o seguinte: se existe alguma forma de pagamento da Previdência que cai direto no sistema da Previdência, porque ela está dizendo que quando paga o carnê, né, você fica refém ali daquele documento como comprovação. Se perder o carnê, perde tudo. O que a pessoa tem de fazer, observar, ter muito cuidado na hora de preencher o carnê com o código de que ela está pagando. Se ela é autônoma, se ela é contribuinte individual, tem um código. Esse código, não pode haver erro nesse código. Porque se houver erro na numeração desse código, esse pagamento vai cair no nome de outra pessoa, num lugar lá, e aí vai ser difícil ela recuperar isso aí. Ela deve guardar a documentação, que é a obrigação do contribuinte guardar para fins de aposentadoria ou qualquer benefício, e se ela tem dúvidas, está tudo sendo pago ou não, entre no 135, agende e peça um quinis, a certidão de pagamento aí. Nesse quinis vai ter todo o pagamento dela lá. É bom até para ela conferir se ela está fazendo o pagamento certo. É isso que ela deve fazer. Vamos à última pergunta de hoje, doutor Zé Maria. Ela quer saber o seguinte: se uma deficiente auditiva neurosensorial tem direito à aposentadoria especial. Ela está dizendo que tem 17 anos já de contribuição. O que ela tem de observar aí, a aposentadoria especial é uma aposentadoria mais difícil, quer dizer, ela tem de ter os dados, tem de enquadrar nas regras da Previdência, tem de ter laudo muito bem feito, que diz que aquela pessoa, a deficiência dela compromete a vida dela, para que ela possa aposentar com aposentadoria especial. Não é todo o caso não, mas pode entrar em análise, a pessoa pode ter direito ou não. Mas eu aconselho, quando pedir aposentadoria no caso especial, lembre bem de juntar toda a documentação necessária, principalmente laudos médicos, que é muito importante nessa situação, que comprove que, na realidade, a deficiência dela é definitiva e é uma deficiência que interfere no dia a dia, na vida dela, na normalidade da vida. Ela pode aposentar, mas isso tudo vai ser analisado por um perito da Previdência Social. Essa é a participação do Dr. Zé Maria, que todas as sextas-feiras está aqui ao vivo para responder a sua dúvida na área jurídica. Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores que encaminharam perguntas, viu? Muito obrigado também ao Dr. Zé Maria pela atenção, né, e a disponibilidade de sempre, viu? Ô, Flaviano, um bom dia para você, um bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores, e espero que a gente possa estar aqui a semana que vem, na sexta-feira, nesse mesmo horário, atender esse pessoal que muito gentilmente ajuda a gente a fazer esse programa. Muito obrigado a todos. Será um prazer, viu, doutor Zé Maria?